Acordei em uma cama de hospital sem nenhuma lembrança de como cheguei lá, minha cabeça latejando, e um homem que nunca tinha visto antes segurando minha mão como se nos conhecêssemos desde sempre. Graças a Deus você acordou, ele disse, a voz rouca com o que parecia um alívio genuíno. O médico disse que você ficaria bem, mas vê-la assim? Ele não terminou, apenas apertou minha mão com mais força. Eu o encarei, tentando memorizar seu rosto cabelo escuro, traços marcantes, um terno caro que gritava dinheiro e uma intensidade em seus olhos escuros que me deixava inquieta. Ele era bonito de uma forma perigosa, o tipo de homem que você notava e depois evitava cuidadosamente. Desculpe, mas quem é você? As palavras saíram arranhadas, minha garganta seca. A expressão dele vacilou com algo surpresa, preocupação. Talvez cálculo. Querida, sou eu, Alessandro, seu marido. Meu o quê? Tentei me sentar, mas uma dor aguda atravessou minha cabeça. Eu não tenho marido. Eu nem tenho namorado. Quem é você de verdade e por que está fingindo me conhecer? Antes que ele pudesse responder, um médico entrou, prancheta na mão, olhando para nós com preocupação profissional. Senhora Russo, você está acordada. Como se sente? Confusa, assustada e não, senhora Russo. Meu nome é Natalie Reis. Eu não conheço este homem e não sei por que estou aqui. A expressão do médico mudou para alarme. Você não reconhece seu marido? Ele não é meu marido. Nunca o vi na minha vida. O homem, Alessandro, aparentemente levantou-se e foi falar baixinho com o médico. Captei fragmentos. Trauma na cabeça, perda de memória, temporário, dê tempo a ela. Eles estavam falando de mim como se eu não estivesse ali, como se minha insistência em não conhecer aquele estranho fosse apenas um sintoma a ser gerenciado. Com licença, eu disse em voz alta, mas estou bem aqui e estou dizendo que não conheço este homem. Por que ninguém acredita em mim? O médico aproximou-se da minha cama, sua expressão gentil, mas condescendente. Senhora Russo, você sofreu um acidente de carro há 3 dias. Bateu a cabeça com bastante força. Não é incomum que um trauma na cabeça cause problemas temporários de memória, incluindo amnésia. Seu marido esteve aqui todos os dias esperando você acordar. Mas eu não sou... Eu não... Olhei para minha mão esquerda e minha respiração engatou. Havia um anel, uma linda aliança de casamento de diamante e platina que eu nunca tinha visto antes. Este não é meu anel. Eu não... Como isso veio parar aqui? Natalie, por favor, apenas se acalme. Alessandro estava de volta à minha cabeceira, sua mão estendendo-se para a minha. Eu me afastei bruscamente. Sei que você está assustada. Sei que isso é confuso, mas eu prometo que somos casados há 2 anos. O acidente afetou sua memória, mas os médicos dizem que ela deve voltar. Você só precisa de tempo. 2 anos. Isso é impossível. Eu me lembraria de ter casado. Eu me lembraria de você. Mas, mesmo enquanto eu dizia, a dúvida se infiltrava. Minha cabeça latejava, minhas memórias pareciam confusas. Qual foi a última coisa que me lembrei claramente? Tentei pensar trabalho. Eu era enfermeira no County General. Lembrei-me dos meus turnos, do meu apartamento, do meu gato. Mas quando tentei lembrar de ontem, da semana passada, de algo recente, estava em branco, como se alguém tivesse apagado o arquivo. Qual é a data? Perguntei de repente. 15 de maio de 2024, o médico informou. Meu estômago revirou. A última data que eu claramente me lembrava era janeiro de 2022. Mais de 2 anos simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem acontecido. Não me lembro de nada depois de janeiro de 2022. Nada. Como isso é possível? O cérebro é complicado, o médico explicou. Trauma pode causar vários tipos de perda de memória. No seu caso, parece ser amnésia retrógrada. Você perdeu memórias de antes do acidente, mas suas memórias mais antigas permanecem intactas. A boa notícia é que este tipo de amnésia é frequentemente temporário.
Suas memórias podem retornar gradualmente ou todas de uma vez. Só precisamos ter paciência. Paciência? Eles queriam que eu tivesse paciência para perder 2 anos da minha vida, para acordar aparentemente casada com um estranho, para me dizerem que minha realidade estava errada e que eu só precisava esperar meu cérebro se ajustar. Quero ir para casa, eu disse, para o meu apartamento com minhas coisas, onde posso pensar com clareza. Você não pode voltar para o seu antigo apartamento, Alessandro disse cuidadosamente. Você se mudou quando nos casamos. Você mora comigo agora, em nossa casa. Eu não tenho uma casa com você. Tenho um apartamento estúdio no Queens que divido com minha gata, Pumpkin. Quero ir para lá. Pumpkin está bem. Ela está em nossa casa, sendo cuidada. Ele pegou o telefone e me mostrou uma foto. Era definitivamente Pumpkin, uma gata tigrada laranja com patas brancas, mas ela estava em um quarto que eu não reconhecia, parecendo contente e bem alimentada. Como? Quando você... Nada disso fazia sentido. O médico interveio. Senhora Russo, entendo que isso é avassalador, mas você sofreu ferimentos graves no acidente. Precisa de repouso, observação e tempo para se curar. Recomendo pelo menos mais 2 dias no hospital antes de discutirmos a alta. Use esse tempo para deixar seu marido ajudá-la a entender sua vida. Olhe fotos, ouça histórias. Às vezes, estímulos sensoriais podem ajudar a desencadear memórias. Depois que o médico saiu, encarei aquele homem que afirmava ser meu marido. Ele me observava com uma expressão que parecia genuinamente preocupada, mas havia algo por baixo cálculo, talvez cautela, como se estivesse medindo cada palavra antes de falar. Sei que você não acredita em mim, ele disse baixinho, e eu entendo o porquê. Mas, Natalie, eu te amo. Construímos uma vida juntos, uma vida boa. Só preciso que você me dê uma chance para provar isso, para ajudá-la a se lembrar. Por que eu deveria confiar em você? Eu não te conheço. Pelo que sei, você é algum golpista que está se aproveitando da minha perda de memória. Então, olhe as evidências. Seu anel, feito sob medida, você ajudou a escolhê-lo. Seus registros médicos me listam como seu marido, como seu contato de emergência. O hospital tem nossa certidão de casamento arquivada. Sua carteira de motorista tem o endereço da nossa casa. Ele tirou a carteira e me mostrou minha própria carteira de motorista. O endereço definitivamente não era o do meu apartamento no Queens. Peguei a carteira, estudando meu próprio rosto na foto. Eu parecia a mesma, mas diferente, mais feliz, talvez, cabelo penteado de forma diferente, usando maquiagem que eu não me lembrava de ter comprado. No verso da carteira havia uma designação de doador de órgãos que eu não me lembrava de ter feito. Isso pode ser tudo falso. Você poderia ter forjado tudo. Eu poderia, mas por quê? O que eu ganharia fingindo ser casado com uma mulher que não se lembra de mim? Se eu fosse um golpista, teria escolhido um alvo mais fácil. Ele sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, parecendo exausto. Natalie, eu estive dormindo neste hospital por 3 dias, apavorado que você não fosse acordar. Liguei para sua família, seus amigos, todos que se importam com você para atualizá-los sobre sua condição. Estive aqui a cada momento. Isso parece um golpista? Não parecia. Parecia alguém que realmente se importava. Mas isso também não fazia sentido, porque eu não o conhecia. Você disse que ligou para minha família? Meus pais? Minha irmã? Seus pais vieram ontem. Sua irmã voou de Seattle, está em nossa casa agora, cuidando de Pumpkin e esperando por notícias. Eles ficaram todos preocupados. Se minha família estava aqui, por que não ficou? Por que não estão aqui agora? Porque o horário de visitas terminou e eu prometi ligar no momento em que você acordasse. Ele verificou o relógio. São 3 da manhã. Eles voltarão logo pela manhã. Você pode perguntar o que quiser a eles. Eles confirmarão tudo o que eu te disse. O fato de ele não ter medo de eu falar com minha família tornou sua história mais crível. Um golpista não ia querer que eu comparasse notas com pessoas que realmente me conheciam.
Conteme sobre nós, eu disse finalmente. Se somos realmente casados, conteme como nos conhecemos, como nos apaixonamos. Tudo. Pela próxima hora, Alessandro me contou uma história. Nós nos conhecemos quando ele veio ao hospital. Ele não especificou o porquê, apenas disse que estava lá por um assunto de família. Eu era sua enfermeira, conversamos, nos conectamos, começamos a namorar. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Nós nos casamos em uma pequena cerimônia, apenas com a família e amigos próximos. A história soava plausível, até romântica, mas parecia que ele estava descrevendo a vida de outra pessoa. Você tem fotos do nosso casamento? De nós juntos? Ele pegou o telefone novamente, rolou pelas fotos. Lá estávamos nós, eu em um vestido de noiva, ele em um smoking, beijando-nos em um altar. Eu rindo em um restaurante, o braço dele ao meu redor. Nós dois no que parecia ser uma viagem de férias na praia, ambos sorrindo para a câmera. Dezenas de fotos abrangendo o que pareciam ser 2 anos de relacionamento. Isso pode ser Photoshop, eu disse, mas meu protesto soou fraco, até para os meus ouvidos. Poderiam ser, mas não são. Ele deu zoom em uma foto, nossa foto de casamento. Olhe para o seu rosto, olhe de verdade. Isso parece alguém sendo forçado ou enganado. Você parece feliz, Natalie, genuinamente feliz. Ele estava certo. Na foto, eu estava radiante, olhando para ele com carinho evidente, segurando sua mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou eu era uma excelente atriz, ou realmente amava aquele homem. Preciso dormir, eu disse finalmente. Isso é demais. Não consigo processar tudo isso agora. Claro, vou deixá-la descansar. Ele se levantou, mas hesitou. Posso ficar apenas na cadeira. Não vou incomodá-la, mas a ideia de deixá-la sozinha depois que você finalmente acordou... Tudo bem, você pode ficar, mas na cadeira. Não me toque, nem sonharia com isso. Ele se acomodou na desconfortável cadeira do hospital, pegando o telefone. Observei-o por alguns minutos a maneira como ele se sentava, como se movia, procurando algo familiar. Mas não havia nada. Ele era um completo estranho. Devo ter adormecido, porque quando abri os olhos novamente era manhã. Alessandro ainda estava na cadeira, agora dormindo, a cabeça em um ângulo estranho que certamente lhe daria dor no pescoço. Dormindo, ele parecia menos intimidante, quase vulnerável. Meu movimento deve tê-lo acordado, porque seus olhos se abriram imediatamente, focando em mim com uma percepção aguçada. Como você se sente? A voz dele estava rouca de sono, como se tivesse perdido 2 anos da minha vida e acordado casada com um estranho. Justo. Ele se levantou, espreguiçou-se, contraindo o rosto com um estalo em seu pescoço. Sua família estará aqui em breve. Talvez vê-los ajude. 1 hora depois, meu quarto de hospital estava cheio. Meus pais, minha irmã Claire e 2 pessoas que eram aparentemente minhas melhores amigas. Embora eu só reconhecesse uma delas de antes da minha lacuna de memória. Todos me abraçaram, choraram, me disseram o quanto ficaram assustados e todos confirmaram a história de Alessandro. Vocês dois são tão apaixonados, é nojento, Claire disse apertando minha mão. Quando Alessandro ligou para dizer que você tinha sofrido um acidente, ele mal conseguia falar. Ele estava arrasado, Nath. Não saiu do seu lado. Mas eu não me lembro dele, nem aparentemente de 2 anos da minha vida. Como devo simplesmente aceitar que sou casada com alguém que não conheço? Da mesma forma que você aceitou qualquer relacionamento, conhecendo-o de novo, neste caso. Mas, Natalie, ele é um bom homem, um pouco intenso, talvez superprotetor às vezes, mas ele te ama completamente. Dê uma chance a ele. Minha mãe me puxou para o lado enquanto os outros estavam distraídos. Querida, sei que isso é assustador, mas você escolheu Alessandro. Você se apaixonou por ele apesar de todas as razões pelas quais era complicado. Confie no seu julgamento do passado. Ela sabia o que estava fazendo.
O que você quer dizer com complicado? Minha mãe olhou para Alessandro, que conversava baixinho com meu pai. A família dele é tradicional, dinheiro antigo, valores do velho mundo. Quando vocês começaram a namorar, ficamos preocupados. Mas Alessandro provou seu valor, nos mostrou que a protegeria, cuidaria de você, a amaria do jeito que você merece. Você era feliz, Natalie, a mais feliz que eu já te vi. Depois que minha família saiu, prometendo visitar novamente no dia seguinte, Alessandro aproximou-se da minha cama cuidadosamente. Eles estão todos mentindo, eu disse categoricamente, confirmando sua história porque você os pagou ou os ameaçou. Ou eles estão dizendo a verdade e você simplesmente não consegue se lembrar ainda. Ele sentou-se na cadeira de visita. Tenho uma ideia. E se eu te levar para casa? Nossa casa, quando o médico te der alta. Deixar você ver onde você tem vivido. Às vezes, arredores familiares ajudam a desencadear memórias. E se estar lá não parecer certo, se você estiver realmente desconfortável, providenciarei para que você fique em outro lugar até que sua memória retorne. Por que você faria isso? Se somos realmente casados, o subesposo ao deixar-se, você não iria querer sua esposa morando com você? Eu quero que minha esposa se sinta segura e confortável. Se isso significa te dar espaço até você se lembrar de mim, então é isso que farei. Porque forçar você a viver com um estranho não vai ajudar ninguém. A oferta parecia genuína, e honestamente eu estava curiosa sobre essa vida que supostamente vivia, mas não conseguia me lembrar. Ok, quando o médico me liberar, irei ver esta casa. Mas, Alessandro, se algo parecer errado, se eu achar que você está mentindo sobre qualquer coisa, chamarei a polícia. Entendido? E Natalie, você pode me chamar de Sandro. É assim que você sempre me chamou. Alessandro era muito formal para alguém com quem você dividia a cama. A menção casual de dividir uma cama fez meu rosto esquentar, porque aparentemente eu havia dividido uma cama com aquele homem, sido íntima com ele, construído uma vida com ele. E eu não me lembrava de nada disso. 2 dias depois, o médico me liberou com instruções para descansar, evitar estresse e fazer um acompanhamento em uma semana. Alessandro me ajudou a entrar em um carro que era caro demais para o salário de uma enfermeira, um sedã preto elegante que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um ano. Este é o seu carro? Perguntei enquanto ele me ajudava com o cinto de segurança. É o nosso carro. Você o escolheu, na verdade. Disse que se fôssemos comprar um veículo novo, deveria ser algo seguro e confortável para viagens longas. A viagem para nossa casa levou 40 minutos, terminando em um bairro onde eu nunca tinha estado. Prédios de tijolos caros, ruas arborizadas, o tipo de área onde as pessoas tinham dinheiro e privacidade. Ele parou na entrada de um lindo prédio de 3 andares e minha respiração engatou. Moramos aqui? Este lugar deve custar milhões. Vale a pena pela segurança e privacidade. Venha, deixe-me mostrar a você. O interior do prédio era ainda mais impressionante do que o exterior. Tetos altos, móveis caros, arte nas paredes que parecia original e não reproduções. Tudo era elegante, mas confortável. O tipo de casa que era realmente habitada e não apenas exibida. Isto é lindo, admiti, passando os dedos por uma estante cheia de títulos que reconheci. Mas, Sandro, eu sou enfermeira. Você disse que me conheceu no hospital. Como podemos pagar por um lugar assim? Ele ficou quieto por um momento e percebi algo em sua expressão, hesitação, talvez preocupação. Venho de família rica, negócios de família, investimentos. Nunca quis que você se sentisse desconfortável com a diferença financeira, mas esta é a vida que posso proporcionar, a vida que escolhemos juntos. Negócios de família? Que tipo de negócios de família? Importação e exportação, principalmente. Algumas propriedades imobiliárias. É complicado e, honestamente,
Você nunca pediu muitos detalhes. Estava mais interessada em nossa vida juntos do que no meu trabalho. A resposta vaga parecia deliberada, como se ele estivesse escondendo algo. Mas antes que eu pudesse insistir, um borrão laranja se lançou sobre mim, miando alto. Pumpkin! Eu peguei minha gata, sentindo o primeiro momento genuíno de familiaridade desde que acordei. Oh, você está tão gorda! O que eles têm dado a ela? Ela não está gorda, está fofinha e possivelmente mimada. Você sempre dava guloseimas extras a ela. Sandro sorriu e isso transformou seu rosto de intimidante para genuinamente caloroso. Ela sentiu sua falta. Passou os últimos 3 dias dormindo do seu lado da cama, esperando você voltar para casa. Meu lado da cama? As palavras soaram estranhas. Posso vê-lo? Nosso quarto. Claro, é lá em cima. O quarto principal era deslumbrante. Cama enorme com lençóis macios, janelas com vista para um jardim privativo e banheiro privativo com uma banheira que eu sonhava em ter. E por toda parte, sinais de vida compartilhada. As roupas dele no armário ao lado das minhas, fotos na mesa de cabeceira de nós dois juntos, um livro no meu lado da cama, pela metade, com um marcador segurando o meu lugar. Eu estava lendo isso? Peguei o livro, um thriller que eu queria ler. Você está com ele há um mês. Vive dizendo que vai terminar, mas adormece depois de 2 páginas todas as noites. Ele foi até a cômoda, pegou roupas confortáveis. Pensei que você talvez quisesse trocar a camisola de hospital e as roupas emprestadas por algo mais confortável. As roupas que ele me entregou eram definitivamente minhas, leggings macias e um moletom oversized exatamente no meu estilo. Mas eu não me lembrava de tê-las comprado. Vou te dar privacidade para se trocar. Desça quando estiver pronta. Vou te fazer algo para comer. Você deve estar morrendo de fome depois da comida do hospital. Depois que ele saiu, explorei o quarto com mais cuidado. O armário continha roupas do meu tamanho, do meu estilo, mas mais bonitas do que eu costumava comprar. Sapatos que eu nunca tinha usado, mas que serviam perfeitamente. Joias em uma caixa na cômoda, incluindo o que pareciam ser peças caras. Na gaveta da mesa de cabeceira, encontrei um diário. Minha caligrafia, entradas datando de 2 anos. Sentei na cama, folheando páginas que documentavam uma vida da qual eu não me lembrava. Conheci o homem mais interessante hoje no hospital. Ele estava visitando alguém e começamos a conversar. Há algo nele, intenso, um pouco misterioso, mas também gentil. Ele pediu meu número. Eu disse sim. Veremos o que acontece. 3 meses depois, Alessandro me levou ao restaurante mais lindo esta noite. Ele é diferente de qualquer pessoa com quem já namorei. Atencioso, generoso, mas também reservado. Há partes da vida dele sobre as quais ele não fala sua família, seus negócios. Devo me preocupar ou todos têm direito à privacidade? 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse de perguntar. Isso é loucura? Estamos juntos há apenas 6 meses, mas parece certo. Ele parece certo, como se eu tivesse esperado a vida inteira por alguém exatamente como ele. A entrada do dia do casamento era longa e detalhada, descrevendo uma cerimônia que parecia linda e emocionante. Casei-me com Alessandro Russo hoje. Sou a esposa de alguém, sua esposa. Deveria ser estranho, mas não é. Parece que estou voltando para casa. Li 2 anos de entradas, coisas normais de casal, brigas sobre quem era a vez de lavar a louça, risadas sobre piadas internas, momentos tranquilos de contentamento. E em todo o diário, evidências claras de que eu amava profundamente aquele homem, genuinamente. Mas eu ainda não me lembrava de nada disso. Troquei a roupa confortável e desci, encontrando Sandro na cozinha, preparando algo que cheirava maravilhosamente. Você cozinha? Perguntei, sentando-me em um banco na ilha da cozinha. Quando tenho tempo.
Você geralmente é a cozinheira. Você é melhor nisso. Mas sei fazer seus pratos favoritos. Ele serviu o que parecia ser massa caseira com vegetais. Coma! Então talvez possamos ver álbuns de fotos, ver se algo dispara memórias. A comida estava deliciosa e comemos em um silêncio confortável. Quando terminei, Sandro limpou a louça e gesticulou em direção à sala de estar. Pronta para o tour de fotos da nossa vida juntos? Pelas próximas 2 horas folheamos álbuns livros físicos de fotos impressas, não apenas arquivos digitais. Nosso primeiro encontro, feriados com ambas as nossas famílias, uma viagem à praia, eu de uniforme depois de um longo turno, ele de terno antes de reuniões de trabalho. Centenas de fotos documentando um relacionamento do qual eu não tinha memória. Nós parecemos felizes, eu disse finalmente, estudando uma foto nossa, rindo de algo fora da câmera. Nós éramos. Nós seremos de novo, assim que sua memória retornar. Ele fechou o álbum. Sei que isso é avassalador, que você está lidando com muita coisa. Mas, Natalie, não vou a lugar nenhum. Vou esperar o tempo que for preciso para você se lembrar ou para você se apaixonar por mim de novo, o que vier primeiro. E se eu nunca me lembrar? E se isso for permanente? Então começamos de novo. Construímos novas memórias em vez de tentar recuperar as antigas. Eu me apaixonei por você uma vez. Posso fazer de novo. E talvez você também possa. A confiança em sua voz deveria ter sido reconfortante, mas em vez disso me deixou inquieta, porque ainda havia algo que ele não estava me dizendo. Eu podia sentir isso na maneira cuidadosa como ele respondia às perguntas, nos assuntos que ele desviava. Sandro, o que você não está me contando sobre seus negócios de família? Sobre sua vida, há algo que você está escondendo. Ele ficou quieto por um longo momento, claramente lutando com algo. Finalmente, você está certa. Há coisas sobre minha família, meus negócios, que eu não expliquei. Coisas que você sabia antes do acidente, mas pode não se lembrar. E estou hesitante em sobrecarregá-la enquanto você está se recuperando. Prefiro saber a verdade do que ser protegida dela. Seja o que for, conteme. Não esta noite. Você está exausta, ainda se recuperando. Dê a si mesma alguns dias para se ajustar a estar em casa, a estar perto de mim. Então eu explicarei tudo, prometo. Eu queria insistir, exigir respostas agora, mas ele estava certo de que eu estava exausta. A alta do hospital, a viagem para casa, o peso emocional de ver uma vida da qual eu não me lembrava tudo, estava me alcançando. Ok, alguns dias, mas então você me conta tudo, não importa o quão avassalador. Levantei-me, vou para a cama. O quarto de hóspedes, se estiver tudo bem. Não estou pronta para dividir a cama com alguém de quem não me lembro. Claro, segunda porta à esquerda, lá em cima. Já está pronto. Eu o preparei, apenas no caso. Ele se moveu como se quisesse me abraçar, então parou. Boa noite, Natalie. Estou feliz que você esteja em casa. O quarto de hóspedes era confortável e eu adormeci rapidamente, apesar da estranheza da situação. Mas acordei por volta das 2 da manhã, com vozes lá embaixo. A voz de Sandro falando italiano rápido, suando irritado. Escalei as escadas ouvindo. Não posso contar a ela ainda. Ela não está pronta. A perda de memória é, na verdade, uma bênção. Ela não se lembra de nada sobre a família, sobre o negócio. Podemos mantê-la separada de tudo isso. Uma pausa, alguém respondendo ao telefone. Eu sei o que concordei, mas as coisas são diferentes agora. Ela está vulnerável, confusa. Não vou usar isso contra ela. Outra pausa. Não, absolutamente não. Ela é minha esposa, não uma ferramenta para suas operações. Encontre outra maneira. Ele desligou e ouviu suspirar pesadamente, então passo se aproximando das escadas. Voltei correndo para o quarto de hóspedes, fechando a porta silenciosamente, pouco antes de ouvi-lo andando pelo corredor.
Ele parou do lado de fora da minha porta. Eu podia ver sua sombra sob a soleira da porta, então ele continuou para o quarto principal. Fiquei acordada o resto da noite, processando o que tinha ouvido. Operações de negócios de família. O que quer que a família de Sandro fizesse não era apenas importação e exportação. Era algo de que ele me mantivera separada. Algo em que ele não queria que eu me envolvesse. E fosse o que fosse, era perigoso o suficiente para que ele estivesse me protegendo disso, mesmo agora, quando eu estava vulnerável e confusa. Na manhã seguinte, encontrei Sandro em seu escritório, um cômodo que eu não tinha visto no dia anterior. Ele estava no computador, papéis espalhados pela mesa, parecendo estressado. Bom dia, eu disse da porta. Trabalhando em casa? Ele levantou o olhar, sua expressão imediatamente suavizando para algo mais neutro. Apenas resolvendo alguns assuntos de família. Como você dormiu? Bem, até por volta das 2 da manhã, quando ouvi você ao telefone falando italiano, suando irritado. Entrei no escritório. Sandro, com quem você estava falando? Que tipo de negócio de família exige ligações às 2 da manhã? Ele fechou o laptop, dando-me sua total atenção. Minha família é complicada. Eles têm expectativas, exigências, maneiras de fazer as coisas que às vezes entram em conflito com o que eu quero. Ontem à noite foi apenas eu estabelecendo limites com eles. Limites sobre o quê? Sobre você. Sobre mantê-la fora de certos aspectos dos negócios de família que não a preocupam. Mas eu sou sua esposa, aparentemente. Os negócios de família não me preocupariam por padrão. Não este negócio de família, Natalie. Eu prometi explicar tudo em alguns dias. Você pode confiar em mim o suficiente para esperar até estar mais forte. O que ouvi não parecia importação e exportação. Parecia algo ilegal. Sua expressão mudou, surpresa por eu ter entendido o suficiente, depois resignação. Você não está errada. As operações de negócios da minha família incluem algumas áreas cinzentas. Nada que deva afetar nossa vida juntos, mas o suficiente para que eu sempre tenha tentado mantê-la separada disso. Que tipo de áreas cinzentas? O tipo que discutiremos quando você estiver pronta. Não hoje, não enquanto você ainda está se recuperando. Ele se levantou, contornando a mesa em minha direção. Natalie, preciso que você confie em mim. O que quer que minha família faça, em qualquer negócio em que eu esteja envolvido, nunca deixei que a tocasse. Isso não vai mudar agora. Como posso confiar em alguém de quem não me lembro? Alguém que admite esconder coisas de mim? Porque você confiou em mim antes. Olhe as entradas do seu diário. Você sabia que havia aspectos da minha família que não entendia completamente, mas me amava mesmo assim. Você escolheu esta vida, este casamento. Isso tem que significar algo. Ele estava certo. O diário deixava claro que eu sabia que Sandro tinha segredos, mas havia decidido que eles não importavam mais do que o que tínhamos juntos. Mas essa era eu do passado fazendo essa escolha. Eu do presente estava aterrorizada e confusa. Preciso de ar. Vou dar uma caminhada. Deixe-me ir com você. Não, preciso de espaço, tempo para pensar sem você pairando. Peguei uma jaqueta do armário. Eu volto. Só preciso clarear a cabeça. Saí antes que ele pudesse discutir, pisando no ar da manhã. O bairro era tranquilo, caro, o tipo de lugar onde as pessoas cuidavam da própria vida. Eu andava sem direção, tentando processar tudo. Eu era casada com um homem de quem não me lembrava, morando em uma casa que deveria estar além dos meus meios, aparentemente apaixonada por alguém cujo negócio de família era ilegal o suficiente para que ele o tivesse escondido de mim, e em algum lugar nos meus 2 anos perdidos, decidi que tudo isso era aceitável. Que tipo de pessoa eu havia me tornado? Estava tão absorta em pensamentos que não percebi o carro parando ao meu lado até que uma janela baixou. Senhora Russo, uma voz masculina com sotaque disse. Sou amigo da família de seu marido. Ele me pediu para ter certeza de que você estava segura durante sua caminhada. Olhei para o carro.
sedã preto, vidros fumê. O homem lá dentro, de terno, apesar da hora. Tudo na situação gritava perigo. Eu não te conheço e não preciso de um acompanhante para uma caminhada matinal. Mesmo assim, o senhor Russo preferiria que você tivesse proteção. Por favor, entre no carro. Vou levá-la de volta para casa. Estou andando. Diga a Sandro. Diga a Alessandro que estou bem e estarei em casa quando estiver pronta. Virei e andei mais rápido, o coração batendo forte. O carro seguiu lentamente, mantendo-se paralelo a mim. O homem chamou novamente, algo em italiano que eu não entendi. Então o carro acelerou, cortou minha frente e dois homens saíram. Senhora Russo, por favor, não estamos tentando assustá-la, mas os inimigos do senhor Russo sabem sobre o acidente, sobre sua perda de memória. Você está vulnerável agora. Estamos aqui para protegê-la. Inimigos? Que inimigos? No que diabo Sandro me meteu? Antes que eles pudessem responder, outro carro parou. Este eu reconheci. Sandro saiu, sua expressão furiosa, falando italiano rápido com os homens. Eles responderam, gesticulando para mim, explicando claramente a situação. Sandro virou-se para mim, sua raiva mudando para preocupação. Entre no meu carro agora. Vamos para casa e então eu explicarei tudo, porque aparentemente você não pode nem dar uma caminhada sem que os inimigos da minha família tentem usá-la contra mim. Entrei no carro, chocada demais para discutir. Durante a curta viagem para casa, Sandro ficou em silêncio, o maxilar cerrado, claramente lutando para controlar o temperamento. Assim que voltamos para a casa de tijolos, ele trancou a porta e me encarou. Minha família está envolvida em crime organizado. Conduzimos operações por toda Nova York, algumas legais, algumas não. Sou o segundo em comando, sob meu tio, sendo preparado para eventualmente assumir a liderança. E sim, isso significa que tenho inimigos, pessoas que adorariam me machucar, machucando você. A admissão pairou no ar. Meu marido estava na máfia. Realmente na máfia. Você é um criminoso. Sou um empresário em uma indústria complicada. Mas sim, por definição legal, quebrei leis, faço coisas ilegais. É quem eu sou, o que minha família é. E antes do seu acidente, você sabia disso. Você escolheu se casar comigo mesmo assim. Por quê? Por que eu faria isso? Porque você me amava. Porque eu a mantinha separada do pior disso. Porque eu prometi sempre protegê-la e cumpri essa promessa. Ele se aproximou. Natalie, sei que isso é muita coisa, mas você precisa entender. Você está em perigo por minha causa. Meus inimigos sabem sobre você, sobre sua perda de memória. Eles a veem como fraca, vulnerável, um alvo útil. Aqueles homens seguindo você, eles não eram homens da minha família. Eles provavelmente estavam tentando te pegar, usá-la como alavanca contra mim. O medo me invadiu. Então eu sou o quê? Um risco de refém porque me casei com você? Você está sob minha proteção, o que significa que qualquer um que a toque responde a mim. Mas você precisa ser esperta. Nada de caminhada sozinha, nada de ir a qualquer lugar sem segurança, até que sua memória retorne e você possa se proteger adequadamente. Você fica perto de mim ou das minhas pessoas de confiança. Sou uma prisioneira na minha própria vida. Você está protegida em um mundo perigoso. Há uma diferença. Ele pegou o telefone, fez uma ligação em italiano, depois virou-se para mim. Vou ter segurança estacionada na casa. Você terá um guarda-costas sempre que sair. Sei que você odeia isso, mas não é negociável. Na semana seguinte, adaptei-me à minha nova realidade. Ou melhor, à minha antiga realidade que parecia nova. Um guarda-costas chamado Marco me seguia para todos os lados. A casa de tijolos tinha câmeras de segurança que eu nunca tinha notado antes. E Sandro me tratava como se eu fosse de vidro, constantemente verificando, garantindo que eu estivesse confortável, dando-me espaço, mas também estando perpetuamente presente. Isso é sufocante, eu disse a ele uma noite enquanto jantávamos.
Mais uma refeição que ele cozinhou, porque aparentemente essa era a nossa rotina quando eu não estava trabalhando. A segurança constante, as regras sobre onde posso ir. Sinto que estou em prisão domiciliar. Você está sob proteção. Depois do que aconteceu na semana passada, pode me culpar por ser cauteloso? Você nunca explicou o que aconteceu na semana passada. Quem eram aqueles homens? O que eles queriam? Sandro pousou o garfo, sua expressão séria. Eles eram da família Castellano, nossos rivais. Eles estavam procurando uma alavanca contra mim por meses. Quando souberam do seu acidente, da sua perda de memória, viram uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para sequestrá-la, mantê-la como refém, ou pior, machucá-la para me machucar. Os homens que estavam seguindo você provavelmente estavam planejando pegá-la na rua. Seu maxilar se apertou. É por isso que você não pode ir a lugar nenhum sozinha, não até que essa ameaça seja neutralizada. Neutralizada? Como? Você vai matá-los? Vou deixar claro que tocá-la significa guerra. Isso geralmente é suficiente para desencorajar a maioria dos inimigos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha. Natalie, sei que você não se lembra da nossa vida juntos, mas você precisa confiar que eu sempre a mantive segura. Isso não vai mudar agora. Como eu vivia assim antes, sabendo que você estava em perigo, que eu estava em perigo por causa dos negócios de sua família? Você se adaptou, aprendeu as regras, manteve-se esperta. E honestamente, na maioria das vezes, você não pensava nisso. Você se concentrava no seu trabalho de enfermeira, na nossa vida juntos, nas partes normais. As partes perigosas só interferiam ocasionalmente, mas elas interferiram. Esse é o ponto. Esta vida, sua vida, não é normal, não é segura. Não, mas é nossa. E antes do acidente você decidiu que valia a pena. Ele apertou minha mão. Não estou pedindo para você tomar essa decisão de novo agora, apenas para ficar segura enquanto resolvemos isso. Meu telefone tocou. Era minha irmã Claire. Eu conversava com ela diariamente, recebendo atualizações sobre minha vida antes do acidente, ouvindo histórias sobre Sandro e nosso relacionamento. Oi, Claire. Nat, como você está se sentindo? Alguma memória voltando? Nada ainda. Apenas vivendo neste limbo estranho onde todos me contam sobre minha vida, mas não consigo me lembrar de nada. Olhei para Sandro. Você sabia sobre os negócios da família de Alessandro? Uma pausa. Eu sabia que era complicado, que a família dele estava envolvida em coisas que não eram exatamente legais. Mas, Natalie, você o amava apesar disso. Você disse que ele a mantinha separada do pior, que ele era bom para você, que o amor valia as complicações. Todo mundo continua dizendo isso, que eu o amava, que eu era feliz. Mas eu não sinto isso. Olho para ele e vejo um estranho. Dê tempo. O médico disse que suas memórias podem voltar. Até lá, apenas o conheça de novo. Ele ainda é o mesmo homem por quem você se apaixonou, mesmo que você não se lembre de se apaixonar. Depois que desligamos, encontrei Sandro em seu escritório novamente, trabalhando até tarde. Ele levantou o olhar quando entrei, fechando imediatamente o laptop. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não consigo parar de pensar em nós, nesta vida da qual não me lembro. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Contei-me como nos apaixonamos, não a versão resumida, a versão real. O que me fez escolher você, apesar de saber o que você era? Ele se recostou pensativo. Você não sabia o que eu era no começo, apenas pensou que eu era um empresário com dinheiro de família. Namoramos por 3 meses antes de eu te contar a verdade. E quando o fiz, você ficou zangada, disse que eu menti por omissão, te coloquei em perigo sem o seu conhecimento. Então o que mudou? Porque eu fiquei? Porque prometi mantê-la separada disso. Nunca deixar meu mundo tocar o seu. E porque ele fez uma pausa, algo vulnerável cruzando seu rosto. Você disse que viu quem eu era por baixo.
Não o criminoso, não a obrigação familiar. A pessoa que queria algo melhor do que aquilo em que nasceu, mas não sabia como escapar. Você queria escapar disso? De seus negócios de família? Às vezes. Mas é complicado. Minha família, minhas responsabilidades. Não posso simplesmente ir embora. É quem eu sou, o que eu sou. Você aceitou isso. Disse que preferia ter a mim com todas as minhas complicações do que alguém simples e seguro. Isso não parece comigo. Sou prática, avessa a riscos. Tornei-me enfermeira porque queria uma carreira estável ajudando pessoas. Por que eu escolheria o caos? Porque o amor não é prático. Você me disse isso uma vez, que me amar não fazia sentido no papel, mas seu coração não se importava com a lógica. Ele se levantou, contornou a mesa. E por que eu te fiz uma promessa? Que não importa o que acontecesse no meu mundo, você estaria sempre segura. Eu mantive essa promessa, Natalie. Mesmo agora, com sua memória perdida, um inimigo cercando, você está protegida. A que custo? Vivendo sob guarda, incapaz de ir a qualquer lugar sozinha, casada com alguém que não conheço. Ao custo da sua liberdade, sim, mas viva e segura. Essa é a troca. Ele estava perto o suficiente para tocar agora, mas manteve as mãos para si. Não vou pedir desculpas por protegê-la, mesmo que você me ressinta por isso. Olhei para ele, aquele homem complicado e perigoso que eu aparentemente amara o suficiente para casar. Eu não te ressinto. Estou apenas tentando entender, tentando descobrir se a mulher que eu era fez a escolha certa ou se ela foi cegada pelo amor. Importa, certo ou errado, a escolha está feita. Você é minha esposa. Eu sou seu marido. Lidamos com as consequências juntos. Na manhã seguinte, Marco me levou ao hospital para meu acompanhamento médico. O médico estava satisfeito com minha recuperação física, mas preocupado com a perda contínua de memória. Já se passaram 2 semanas desde o acidente. A essa altura, geralmente vemos alguma memória retornar, mesmo que em fragmentos. O fato de você ainda ter amnésia completa pelo período de 2 anos é incomum. Ele fez anotações em meu prontuário. Recomendo que tentemos alguns exercícios de memória. Gatilhos sensoriais, locais familiares, qualquer coisa que possa ajudar a liberar essas memórias perdidas. Como o quê? Visitar lugares que foram significativos para você e seu marido, olhar objetos significativos, passar tempo com pessoas que fizeram parte da sua vida durante esse período. Às vezes, o cérebro só precisa do gatilho certo para desbloquear o que foi bloqueado. Naquela tarde, Sandro me levou ao restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, um lugar italiano sofisticado em Manhattan. Sentamos no que ele disse ser nossa mesa, pedimos o que aparentemente eram nossas refeições habituais. Algo disso parece familiar? Ele perguntou, observando-me cuidadosamente. É um restaurante legal, mas não, nada está se encaixando. Olhei ao redor para a decoração elegante, os outros clientes, procurando por qualquer faísca de reconhecimento. Nada. Contei-me sobre nosso primeiro encontro. O que conversamos, o que aconteceu. Você estava nervosa, ficava ajustando o seu guardanapo, evitando o contato visual. Perguntei por que você concordou em sair comigo se estava tão desconfortável, e você disse que estava nervosa porque gostava demais de mim, não queria estragar tudo dizendo algo estúpido. Isso soa como eu, na metade do jantar, ao pensei mandado de jantar, você relaxou. Conversamos sobre tudo, sua família, seu trabalho, seus sonhos. Você queria eventualmente voltar à escola, se tornar uma enfermeira praticante. Eu te contei sobre minha família, embora tenha omitido as partes criminosas. Rimos, nos conectamos. No final da noite, eu sabia que queria te ver de novo. E então? Então namoramos, nos víamos 2 ou 3 vezes por semana. Você vinha aos jantares de família, minha mãe te amou imediatamente.
Minha irmã Diana se tornou sua melhor amiga. Lentamente você se tornou parte da minha vida de uma forma que ninguém mais jamais havia sido. Quando você me contou a verdade sobre o que sua família realmente faz. 3 meses depois, estávamos ficando sérios, falando sobre o futuro. Eu não podia mais mentir, não podia mais te manter separada. Então eu te contei tudo. Quem era minha família, o que fazíamos, os perigos envolvidos. Eu esperava que você fugisse. Em vez disso, você perguntou se eu já havia machucado pessoalmente alguém inocente. O que você disse? A verdade, que eu havia machucado pessoas, mas apenas aquelas envolvidas no meu mundo, que eu tinha limites que não cruzava, regras que seguia. Você disse que podia viver com isso, comigo sendo moralmente cinzento em vez de puramente mal. Você só precisava que eu prometesse mantê-la separada da violência. E eu fiz. Mantive essa promessa. Até o acidente, você nunca me viu fazer nada ilegal, nunca testemunhou violência, nunca conheceu meus inimigos. Eu a mantive nas partes legítimas da minha vida. Protegi você do resto. Esse foi o nosso acordo. Terminamos o jantar e ele me levou a outros locais significativos. O parque onde ele havia pedido em casamento, o tribunal onde nos casamos em uma pequena cerimônia civil, a cafeteria onde eu aparentemente passava horas lendo enquanto ele trabalhava em seu laptop ao meu lado. Nada disso desencadeou memórias, mas pintou um quadro do nosso relacionamento. Coisas normais de casal acontecendo à sombra de seu mundo perigoso. Posso ver porque me apaixonei por você, admiti enquanto dirigíamos para casa. Você é atencioso, obviamente dedicado. Mas, Sandro, eu ainda não me lembro e não sei se consigo me apaixonar por você de novo, sabendo o que sei agora sobre sua família. Então não se apaixone. Apenas fique. Dê tempo para suas memórias voltarem. Dê-nos tempo para resolver isso. Não estou pedindo amor, apenas para você não fugir. E se eu quiser fugir? E se eu decidir que esta vida não é para mim? As mãos dele apertaram o volante. Então eu a deixaria ir. A instalaria em algum lugar seguro, garantiria que meus inimigos não a encontrassem. E eu cuidaria do divórcio discretamente. Garantiria que você recebesse tudo o que merecia. Porque forçá-la a permanecer em um casamento que você não quer, isso não é amor, é posse. A admissão me surpreendeu. Você realmente me deixaria ir, depois de tudo? Se fosse o que você quisesse. Se você fosse realmente mais feliz sem mim, sem esta vida, então sim, eu a deixaria ir. Ele olhou para mim. Mas eu esperaria que você nos desse uma chance real primeiro. Dê tempo para suas memórias voltarem, dê a si mesma tempo para me conhecer de novo antes de tomar essa decisão. Nas semanas seguintes eu tentei. Passei tempo com Sandro, deixei-o me mostrar a nossa vida juntos, ouvi histórias de amigos e familiares sobre nosso relacionamento. E lentamente comecei a ver o homem por trás do criminoso, a pessoa que havia conquistado meu eu passado. Ele era paciente com minhas perguntas, honesto sobre seu mundo, protetor sem ser controlador. Quando eu queria espaço, ele dava. Quando eu precisava de segurança, ele a providenciava. Ele me tratava como alguém precioso e valorizado, não como propriedade ou uma obrigação. Você é diferente do que eu esperava, eu disse a ele uma noite. Estávamos assistindo a um filme, escolha dele, mas ele havia perguntado minha opinião primeiro. Quando soube que você estava no crime organizado, pensei que você seria frio, violento, assustador. Mas você é apenas uma pessoa, complicada e falha, mas decente. Eu tento ser decente com as pessoas que importam. Você importa mais do que qualquer um. Ele estendeu a mão para a minha, um gesto que ele começou a fazer com mais frequência, testando limites. Você está começando a gostar de mim, nem que seja um pouco. Estou começando a entender por que eu gostava de você antes.
Isso é diferente de realmente gostar de você agora. Mas eu não retirei a mão. Perguntei-me novamente em outro mês. Posso esperar um mês. Posso esperar o tempo que for preciso. Mas não tínhamos um mês. 3 semanas depois daquela conversa, tudo mudou. Eu estava no hospital, de volta ao trabalho em meio período, voltando ao meu antigo emprego de enfermeira, quando homens armados invadiram a emergência. Eles estavam procurando por mim, especificamente por mim. Nathalie Russo, o líder disse, agarrando meu braço. Você vem conosco. Seu marido pagará bem para tê-la de volta. Marco apareceu de algum lugar, com a arma em punho, colocando-se entre mim e os homens. Soltei-na agora, ou o senhor Russo matará todos na sua família. O senhor Russo não está aqui e temos ordens. Ela vem conosco ou pessoas morrem. O que aconteceu em seguida foi o caos. Tiros, gritos, pacientes mergulhando para se proteger. Marco lutou contra 3 homens enquanto o outro me agarrava, arrastando-me para a saída. Eu revidei, usando movimentos de autodefesa que não me lembrava de ter aprendido, mas meu corpo aparentemente sabia. Então Sandro apareceu, irrompendo pelas portas do hospital com 6 homens, todos armados. Sua expressão quando me viu sendo arrastada era de pura raiva. Soltei-na, ele disse baixinho, mas sua voz se fez ouvir. Soltena, e talvez eu deixe vocês viverem. Temos nossas ordens. Não me importo com suas ordens. Essa é minha esposa. Liberei-na agora, ou começo a atirar e não paro até que todos na sua família estejam mortos. O homem que me segurava hesitou. Sandro não hesitou. Ele atirou no ombro dele, preciso, controlado, não fatal, mas o suficiente para fazê-lo me soltar. Tropecei em direção a Sandro e ele me segurou, puxando-me para trás dele. Marco, tirei-a daqui agora. Eu cuido disso. Sandro, eu te encontro em casa. Apenas vá. Marco me arrastou enquanto mais tiros irrompiam atrás de nós. No carro, acelerando em direção à casa de tijolos, eu estava tremendo. Ele vai ficar bem. Sandro, ele vai... O chefe consegue se virar. Ele já esteve em situações piores. Seu trabalho é ficar segura para que ele possa se concentrar em eliminar a ameaça. O telefone de Marco tocou. Ele atendeu em italiano, ouviu, depois relaxou um pouco. O chefe está bem. Os homens Castellano foram resolvidos. Ele está a caminho de casa. Sandro chegou em casa 1 hora depois, parecendo abatido. Camisa rasgada, sangue nos nós dos dedos, mas de resto ileso. Corri para ele sem pensar, verificando se havia ferimentos. Você está ferido. Algum desse sangue é seu? Estou bem. Não é meu. Ele me puxou para os braços, segurando-me firmemente. Meu Deus, quando recebi a ligação de que os Castellanos haviam enviado homens ao hospital, que eles estavam atrás de você, nunca estive tão apavorado na minha vida. Você me salvou. Você e Marco. Se você não tivesse aparecido, eu sempre apareço por você. Essa é a promessa que fiz, Nathalie. Não importa o que, eu te protejo. Ele se afastou, segurando meu rosto. Mas isso prova meu ponto. Você não pode voltar ao hospital, não pode mais trabalhar lá. É muito exposto, muito perigoso. Você não pode me pedir para largar meu emprego. Não estou pedindo. Estou te dizendo, seu trabalho naquele hospital acabou. Não é seguro. E depois de hoje, não vou correr mais riscos com sua vida. Então o quê? Devo ficar em casa, ser uma dona de casa enquanto você lida com negócios perigosos da máfia? Você deve ficar viva. Isso não é negociável. A voz dele era dura, final. Eu te compensarei pela renda perdida. Você pode encontrar trabalho em outro lugar, algo mais seguro, mas você não vai voltar para aquele hospital. Eu queria argumentar, lutar pela minha independência, mas ele estava certo.
Hoje provara que ser a esposa de Alessandro Russo me tornava um alvo em qualquer lugar que eu fosse. O hospital não era seguro. Talvez nenhum lugar fosse se... Tudo bem, não voltarei. Mas preciso de algo para fazer, Sandro. Não posso simplesmente ficar aqui dia após dia sem nada além de esperar e me preocupar. Então encontraremos algo. Trabalho voluntário, aulas online, o que você quiser. Apenas nada que a coloque em lugares públicos onde meus inimigos possam pegá-la. Nos dias seguintes, a realidade da minha situação se impôs. Eu estava essencialmente em prisão domiciliar, sim, para minha própria proteção, mas ainda assim confinada. Não podia trabalhar, não podia sair sozinha, não podia viver nada que se assemelhasse a uma vida normal. Eu odeio isso, eu disse a Claire durante uma de nossas ligações. Estou presa nesta linda casa com um homem que mal conheço, cercada por guardas armados, incapaz de fazer qualquer coisa. Você já considerou que talvez o universo esteja te dando tempo? Tempo para curar, para conhecer seu marido, para descobrir o que você quer? O que eu quero é minha memória de volta, minha vida de volta, tudo de volta. Mas e se você não recuperar sua memória? E se este for seu novo normal? Isso seria realmente tão terrível? Por tudo que você me contou, Alessandro te ama, te protege, te provê. Talvez isso seja suficiente para construir algo. Ele é um criminoso, Claire. Ele atirou em um homem hoje. Em vários homens, provavelmente. Isso não é normal, isso não está certo. Mas você sabia disso antes de se casar com ele, sabendo exatamente o que ele era. A Natalie do passado fez uma escolha. Talvez você devesse confiar no julgamento dela. Depois que desligamos, eu vaguei pela casa de tijolos, explorando cômodos que eu não tinha examinado completamente. No escritório de Sandro, encontrei uma gaveta trancada em sua mesa. Curiosa, tentei com o abridor de cartas sobre a mesa e surpreendentemente funcionou. Dentro havia documentos, fotos, o que pareciam ser registros de negócios e uma foto que fez meu sangue gelar. Sandro mais jovem, em pé com um grupo de homens, todos armados, todos com um ar perigoso. No verso manuscrito, Família Russo 2019, antes da Guerra Castelano. Guerra? A família dele estava em guerra com os castelhanos e eu havia me casado no meio disso. Você não deveria estar olhando isso, a voz de Sandro da porta me fez pular. Sua gaveta não estava bem trancada e eu estava curiosa sobre o que você estava escondendo. Ele atravessou o quarto, pegou a foto da minha mão. Isso é de antes de nos conhecermos. Uma época diferente, circunstâncias diferentes. Não é relevante para a nossa vida juntos. Isso me mostra quem você realmente é, do que você é capaz. Você e sua família, armados e perigosos, indo à guerra com outra família do crime. Encontrei seus olhos. Quantas pessoas você matou, Sandro? Esse não é um número que você queira saber. Sim, é. Se eu vou ser sua esposa, realmente ser sua esposa, preciso saber exatamente com o que estou lidando. Quantas? Ele ficou quieto por um longo momento. 17. Ao longo de 10 anos, todos eles, pessoas que ameaçaram minha família, que quebraram as regras do nosso mundo, que mereceram o que receberam pelos nossos padrões. Não sou um serial killer, mas também não sou inocente. 17 pessoas. Meu marido havia matado 17 pessoas. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter saído gritando. Em vez disso, me vi perguntando: você se arrepende de algum deles? 3. 3 que provavelmente não mereciam morrer, mas foram danos colaterais em situações que saíram do controle. Penso neles, me pergunto se havia outra maneira. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar fazer escolhas melhores daqui para frente. E quanto ao futuro? Você vai continuar matando pessoas? Continuar vivendo essa vida violenta? Estou tentando fazer a transição para fora das partes violentas, focar em negócios legítimos, deixar meus primos mais jovens lidarem com a execução. Mas, Natalie,
Não posso prometer que nunca mais terei que usar a violência. Proteger você, proteger minha família, às vezes isso exige força. Eu gostaria de poder ser alguém diferente para você, mas é quem eu sou. A mulher que eu era antes, ela aceitou isso. Aceitou você, apesar de saber que você havia matado pessoas? Ela aceitou. Disse que entendia que no meu mundo, a violência às vezes é necessária para a sobrevivência. Ela só não queria vê-la ou participar dela. Esse foi o nosso compromisso. E agora? Agora eu sei. Eu te vi usar a violência, vi o sangue nas suas mãos. Como nos comprometemos quando não consigo saber o que você é? Ele sentou-se ao meu lado, cuidadoso para não tocar. Somos honestos um com o outro. Não escondo mais meu mundo de você. E você me disse é demais, se você não consegue lidar com isso. E decidimos juntos se este casamento pode sobreviver à verdade. E se não puder? E se saber tudo me fizer querer ir embora? Então eu cumpro minha promessa. Deixo você ir, garanto que você esteja segura e vivo com as consequências das minhas escolhas. Seus olhos escuros eram intensos, mas espero que você escolha ficar. Não por obrigação ou medo, mas porque, apesar de tudo, você vê algo em mim que vale a pena amar. Nas semanas seguintes, algo mudou entre nós. A proximidade forçada, a honestidade, o trauma compartilhado do ataque no hospital, tudo isso criou um tipo diferente de intimidade do que tínhamos antes. Conversamos por horas sobre tudo, desde memórias de infância até debates filosóficos sobre moralidade em situações impossíveis. Você acha que as pessoas podem mudar? Perguntei uma noite. Estávamos na biblioteca, ambos lendo, mas na verdade apenas desfrutando do silêncio confortável. Ou somos fundamentalmente quem sempre fomos? Acho que as pessoas podem escolher quem querem se tornar. As circunstâncias nos moldam, mas nós decidimos como responder a essas circunstâncias. Ele pousou o livro. Por que você pergunta? Porque estou tentando descobrir se posso me tornar alguém que aceita seu mundo, seu passado, ou se sou fundamentalmente muito diferente da mulher que eu era antes. Você não é tão diferente. Seus valores centrais, sua gentileza, sua força, tudo isso ainda está lá. Você apenas esqueceu a jornada que a ensinou a se adaptar a realidades complicadas. Conteme sobre ela, a mulher que eu era antes do acidente. Como ela era? Sandro sorriu, algo suave e genuíno. Ela era feroz com as coisas que se importava. Seus pacientes, sua família, eu. Ela defenderia qualquer pessoa que amasse sem hesitação. Mas ela também era prática. Sabia quando escolher as batalhas, quando fazer concessões. Ela me fazia rir, me fazia pensar, me fazia querer ser melhor do que eu era. Ela parece perfeita. Não admira que você se apaixonou por ela. Ela não era perfeita. Ela era teimosa, às vezes muito independente, tinha o péssimo hábito de não pedir ajuda, mesmo quando precisava. Mas esses defeitos apenas a tornavam mais real, mais humana. Ele estendeu a mão, prendendo uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. E eu vejo tudo isso em você ainda. A perda de memória não mudou quem você é fundamentalmente. Apenas reiniciou nosso relacionamento. Você acha que podemos construir algo real, começando de novo assim? Acho que já estamos construindo. Cada conversa, cada momento de honestidade, cada dia que você escolhe ficar, estamos construindo algo novo, talvez melhor do que tínhamos antes, porque não há segredos entre nós agora. Um mês após o ataque ao hospital, o tio de Sandro, o chefe da família, solicitou uma reunião comigo. Sandro estava relutante, mas seu tio insistiu. Ele quer conhecê-la adequadamente. Agora que você se recuperou do acidente, Sandro explicou enquanto dirigíamos para a propriedade da família. Apenas seja educada, responda às perguntas dele e deixe-me lidar com qualquer coisa desconfortável.
A propriedade era enorme, intimidante, tudo gritando poder e dinheiro antigo. O tio de Sandro, Dom Vitório Russo, era um homem de 70 anos que se portava como realeza. Ele me examinou com olhos perspicazes que não perdiam nada. Então, você é a garota que meu sobrinho casou. Aquela que perdeu a memória e esqueceu que fazia parte dessa família. Seu inglês era acentuado, mas perfeito. Diga-me, Natalie, agora que você não se lembra de nada da sua escolha de se juntar a nós, você se arrepende? Ainda não sei. Ainda estou descobrindo se consigo viver neste mundo. Honesta, aprecio isso. Ele gesticulou para nos sentarmos. Alessandro me diz que você sabe tudo agora sobre nossos negócios. Nossa família passou. Isso é um conhecimento perigoso para alguém que não está comprometido com o nosso modo de vida. Você está me ameaçando? Estou te avaliando. Você é um passivo, garota. Uma esposa que não se lembra de ter escolhido esta vida, que pode decidir fugir, que poderia expor nossas operações por medo ou objeção moral. Dê-me uma razão para eu não encorajar meu sobrinho a se divorciar de você para a proteção da família. Porque eu o amo. Ouvir-me dizer a admissão me surpreendeu tanto quanto surpreendeu Sandro. Eu não achava que amava, não achava que poderia amar alguém de quem não me lembrava. Mas em algum lugar, nestes últimos 2 meses, eu me apaixonei por ele, o verdadeiro ele, sabendo tudo. Então sim, estou escolhendo esta vida, escolhendo ele, escolhendo fazer parte desta família, apesar do perigo e das complicações. Dom Vitório sorriu lentamente. Aí está ela, a mulher feroz que Alessandro descreveu, aquela que escolhe o amor acima da segurança. Ele se virou para Sandro. Ela é boa, sobrinho, não a perca de novo. No carro, depois, Sandro ficou em silêncio, processando o que eu havia dito. Você quis dizer isso? Ele finalmente perguntou. Que você me ama? Acho que sim, é diferente de antes. Não estou recuperando um amor antigo. Estou construindo um novo amor. Mas sim, eu te amo. Apesar de tudo, por causa de tudo, eu te amo. Ele parou o carro ali mesmo na beira da estrada e me beijou. Realmente me beijou. Pela primeira vez desde que acordei sem memórias. E pareceu certo, como voltar para casa para alguém de quem eu sentia falta sem saber. Eu também te amo, ele disse quando nos separamos. Nunca parei. Mesmo quando você não me conhecia, quando você olhava para mim como um estranho, eu te amava. Eu sempre te amarei, Natalie. Então o que agora? Estamos apaixonados, mas ainda não me lembro do nosso passado. Como avançamos? Paramos de tentar recuperar o passado. Construímos um futuro em vez disso. Criamos novas memórias em vez de perseguir as antigas. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez. Começamos de novo, mas melhor desta vez. Com total honestidade, completa confiança e o conhecimento de que nos escolhemos 2 vezes. Isso tem que significar algo. Significa tudo. Naquela noite voltei para o nosso quarto, não porque me lembrava de ter estado lá antes, mas porque queria estar lá agora. Eu queria acordar ao lado dele, construir novas rotinas, criar a vida que aparentemente tínhamos antes, mas desta vez, conscientemente, deliberadamente. Tem certeza? Sandro perguntou enquanto eu subia na cama ao lado dele. Não quero que você se sinta pressionada. Tenho certeza. Eu te amo. Quero ser sua esposa. Isso começa aqui, em nossa cama, em nossa vida. Ele me puxou para perto e pareceu natural, certo, como se meu corpo lembrasse, mesmo que minha mente não. Conversamos até tarde, fazendo planos para o futuro, discutindo como equilibrar o mundo dele com minhas necessidades, descobrindo o compromisso que nos permitiria construir algo real. E se suas memórias nunca voltarem? Ele perguntou na escuridão. Então construímos algo novo que é tão bom, talvez melhor,
porque o construímos com honestidade em vez de segredos escondidos. Posso viver com isso. Contanto que eu tenha você, memória ou não, tenho tudo o que importa. Adormeci em seus braços, sentindo-me segura pela primeira vez desde que acordei naquele hospital. E se as memórias nunca voltassem, se eu nunca me lembrasse daqueles primeiros 2 anos, pelo menos eu o tinha, e isso era o suficiente. 3 meses depois de acordar no hospital, a vida havia se estabelecido em um novo normal. Eu ainda não tinha memórias dos 2 anos perdidos, mas havia construído novas com Sandro. Éramos genuinamente casados agora, não estranhos fingindo, mas parceiros que haviam se escolhido com pleno conhecimento de todas as complicações. Eu havia encontrado trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, ajudando sobreviventes de trauma, algo que parecia significativo sem me colocar em perigo público. Sandro havia reduzido seu envolvimento nas operações criminosas da família, focando mais em negócios legítimos. Estávamos encontrando nosso equilíbrio. Você parece feliz, Claire observou durante sua visita. Ela tinha vindo de avião para o fim de semana, querendo saber como eu estava. Diferente de antes, talvez, mas feliz. Eu estou. É estranho. Sinto que deveria estar devastada por perder 2 anos de memórias, mas não estou. Apenas sou grata pelo que tenho agora. Você acha que as memórias voltarão algum dia? Os médicos dizem que é possível, mas improvável a esta altura. Muito tempo se passou. Eu dei de ombros. Fiz as pazes com isso. Essas memórias me fizeram quem eu era, mas não lembrá-las não me torna menos eu mesma. Estou apenas começando um capítulo diferente. Naquela noite, Sandro me levou a um jantar de família, um evento semanal que eu frequentava há 2 meses. Sua mãe, Carmela, sempre cozinhava comida suficiente para alimentar um exército, e a família se reunia para comer, discutir e geralmente desfrutar da companhia uns dos outros. Natalie, Diana, a irmã de Sandro, me abraçou apertado. Trouxe aquele livro de que te falei, aquele sobre trauma e memória. Pensei que você poderia achá-lo interessante. Obrigada, mas estou meio cansada de ler sobre minha condição. Prefiro apenas viver minha vida do que analisar o que perdi. Inteligente. Às vezes, a aceitação é melhor do que lutar por algo que pode não voltar. Ela entrelaçou o braço no meu. Venha me ajudar a arrumar a mesa. Mama fez comida suficiente para alimentar metade do Brooklyn. Durante o jantar, observei a dinâmica familiar. A forma como o irmão mais novo de Sandro, Marco, diferente do meu guarda-costas Marco, confusamente, discutia sobre esportes com o pai. A forma como Carmela se preocupava com os pratos de todos. A forma como Diana provocava Sandro sobre estar domesticado agora que estava devidamente casado. Você o mudou, Dom Vitório observou, sentado ao meu lado. Ele está mais suave agora, mais humano. Isso é bom para ele, embora às vezes preocupante para os negócios da família. É um problema que ele esteja se afastando das operações? Não é um problema. É uma evolução natural. Jovens precisam ser agressivos, violentos, famintos. Mas, à medida que envelhecem, se estabelecem, encontram parceiras, devem fazer a transição para a liderança, em vez da execução. Alessandro está seguindo o caminho certo. Ele me estudou. E você é boa para ele, o mantém ancorado. Ele precisa desse equilíbrio. Depois do jantar, enquanto dirigíamos para casa, perguntei a Sandro sobre os comentários de seu tio. Ele está certo de que mudei. Você me fez querer coisas diferentes, uma família, uma vida fora dos negócios, algo para construir que não seja sobre poder ou território. Ele estendeu a mão para a minha. Você se arrepende? Que se casar comigo significa estar ligada a este mundo? Às vezes, quando penso no perigo, nos segredos, no fato de que seu passado sempre pode invadir nosso futuro. Mas então olho para o que temos, as partes boas, e penso que vale a pena as complicações. Mesmo sabendo que matei pessoas, que posso ter que fazer de novo. Mesmo sabendo, eu não aprovo,
mas entendo que faz parte do seu mundo, da sua sobrevivência. E eu escolhi te amar de qualquer maneira. Apertei a mão dele. Isso não me torna moralmente falida, apenas realista sobre o que amar você significa. 2 semanas depois, tudo quase desmoronou. Eu estava no abrigo feminino, ajudando em uma entrevista de admissão quando uma das mulheres me reconheceu. Você é Natalie Russo, a esposa de Alessandro Russo. Ela parecia aterrorizada. Por favor, você tem que me ajudar. A família do seu marido, são eles de quem estou fugindo. Meu estômago revirou. O que você quer dizer? Meu namorado trabalha para a família Castellano. Ele disse que os russos colocaram um preço na cabeça dele, que vão matá-lo por alguma disputa de território. Eu fugi porque não queria estar lá quando eles viessem. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por favor, se você tiver alguma influência com seu marido, pode parar com isso. Ele não é uma pessoa má. Ele apenas está preso nos negócios da família que não consegue escapar. Prometi falar com Sandro, embora não tivesse ideia se eu realmente poderia influenciar suas decisões sobre negócios. Naquela noite, o confrontei em seu escritório. Há uma mulher no abrigo que diz que o namorado dela é da família Castellano, que você colocou um preço na cabeça dele. Isso é verdade? A expressão de Sandro ficou cuidadosamente neutra. Isso não é algo que devemos discutir. Então é verdade, você vai matar alguém e a namorada dele está no meu abrigo, aterrorizada e implorando por ajuda? Natalie, você não entende o contexto. Então explique. Faça-me entender por que matar este homem é necessário. Ele suspirou, fechando o laptop. O homem em questão traiu uma confiança, deu informações aos Castellanos que resultaram na morte de 2 de nossas pessoas. Em nosso mundo, isso exige uma resposta. Não responder mostra fraqueza, convida a mais ataques. Então você vai matá-lo para enviar uma mensagem? Vou autorizar sua remoção para proteger minha família. Sim. A voz dele era dura. É isso que eu tentei mantê-la separada. As partes feias, as decisões que precisam ser tomadas para manter todos seguros. Mas eu não estou mais separada. Sei sobre isso, sobre ele, sobre a mulher chorando no meu abrigo. Não posso simplesmente ignorar isso. Você tem que ir. Este não é o seu mundo, Natalie. Você não tem voto nas decisões de negócios da família. Exceto que agora é o meu mundo. Sou sua esposa, parte desta família, e estou te dizendo, encontre outra maneira. Exílio, ameace-o, faça-o pagar restituição, mas não o mate. Não quando conheço a namorada dele. Quando vi o custo humano de suas decisões de negócios. Não posso tomar essa decisão. Não é minha decisão sozinha. O conselho da família decidiu isso. Ir contra eles minaria minha autoridade. Então estou te pedindo para tentar, por mim. Encontre um compromisso que não termine com aquela mulher se tornando uma viúva. Aproximei-me. Sandro, você disse que eu te faço querer ser melhor. Esta é a sua chance. Escolha a misericórdia em vez da violência, por favor. Ele ficou quieto por um longo tempo, claramente lutando com o conflito entre a obrigação familiar e meu pedido. Finalmente, falarei com meu tio. Verei se há uma alternativa que o conselho aceitaria. Mas não estou fazendo promessas. Pode não ser algo que eu possa mudar. Eu sei, só estou pedindo para você tentar. 2 dias depois, Sandro voltou para casa com notícias. O conselho concordou com o exílio em vez da execução. O namorado tem 48 horas para deixar Nova York e nunca mais voltar. Se for visto aqui novamente, a ordem original permanece. Mas por enquanto, ele vive. O alívio me inundou. Obrigada por tentar, por lutar por isso. Não me agradeça ainda. Esta decisão me fez parecer fraco para alguns da família. Eles acham que sou muito influenciado pela minha esposa, que estou perdendo minha vantagem. Ele me puxou para perto. Mas você estava certa. Misericórdia, quando possível, é melhor do que violência. Só espero que isso não nos traga problemas. Trouxe.
3 semanas depois, o namorado que havia sido exilado retornou a Nova York, aparentemente pensando que o perigo havia passado. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, morto em estilo de execução, com um bilhete. A família Russo não dá segundas chances. Alguém da família de Sandro havia ignorado o acordo de exílio e o matado de qualquer maneira. E sua namorada, a mulher do abrigo, me culpou por lhe dar falsa esperança. Você disse que ele estaria seguro, ela gritou quando apareceu em nossa casa, tendo de alguma forma passado pela segurança. Você prometeu que ele partiria, que ele partiria. E agora ele está morto porque acreditou em você. Sinto muito mesmo. Eu pensei que o exílio era real, que a família o honraria. Sua família é monstro. Todos vocês. E você é tão ruim quanto por fingir ser melhor do que é. Ela chorava, quebrada, destruída pela dor. Sandro apareceu, tendo ouvido a comoção. Senhora Chain, sinto muito pela sua perda. Mas seu namorado foi avisado. Ele escolheu retornar, escolheu ignorar nossa misericórdia. Essa foi a decisão dele, não a nossa. Você não pode chamar isso de misericórdia quando o mata de qualquer maneira. Ela avançou sobre mim e a segurança de Sandro a interceptou. Espero que vocês apodreçam, todos vocês. Espero que alguém os faça sentir a dor que causaram. Depois que a segurança a removeu, fiquei tremendo em nosso hall de entrada. Isso é culpa minha. Pedi misericórdia, você a deu e não significou nada porque alguém o matou de qualquer maneira. Isso é culpa de quem, na minha família, decidiu agir sem autorização. Vou descobrir quem e resolver isso. Sandro me puxou para os braços. Mas, Natalie, esta é a realidade do meu mundo. Mesmo quando tentamos ser melhores, a violência nos segue. Você tem certeza de que pode viver com isso? Eu não sei. Quero dizer sim, mas isso, ver as consequências reais das ações de sua família, é mais difícil do que eu pensava. Então talvez você devesse reconsiderar. Se isso for demais, se você não consegue lidar com a escuridão que vem comigo, eu vou entender. Não faça isso. Não me dê uma saída toda vez que as coisas ficarem difíceis. Eu escolhi isso, eu escolhi você. Tenho que aceitar tudo, não apenas as partes com as quais me sinto confortável. Mas você não deveria ter que aceitar a morte e a violência apenas para me amar. Talvez não. Mas eu aceito, porque é isso que amar você significa. Eu me afastei, encontrando seus olhos. Apenas me prometa que continuará tentando. Continuará escolhendo a misericórdia quando possível. Continuará sendo melhor do que seu mundo espera que você seja. Prometo. Contanto que você prometa me dizer quando for demais. Quando precisar de distância da escuridão. Nos abraçamos no hall de entrada, duas pessoas tentando navegar em uma situação impossível com amor e honestidade. Não era perfeito, mas era real. Um mês depois, eu estava organizando a biblioteca quando encontrei uma caixa que nunca tinha notado antes. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a mim, todas com minha própria caligrafia, datadas de antes do acidente. Sentei-me e comecei a ler. Eram cartas para o meu eu futuro, escritas pelo meu eu passado em diferentes momentos do meu relacionamento com Sandro. Querida Natalie do futuro, se você está lendo isso, algo aconteceu. Talvez você tenha esquecido, talvez esteja questionando suas escolhas. Então estou escrevendo para te lembrar. Você escolheu Alessandro Russo sabendo exatamente o que ele era. Você escolheu o amor em vez da segurança, a complexidade em vez da simplicidade. Não deixe o medo fazer você esquecer o porquê. Outra carta. A violência me assusta às vezes, mas ele nunca a deixou me tocar diretamente. E isso tem que contar para algo. E outra. Hoje percebi que não consigo imaginar minha vida sem ele. Seja qual for seu passado, seja o que for que sua família faça, ele é meu e eu sou dele.
E isso é o suficiente. Ler minhas próprias palavras, escritas pela mulher que eu havia sido, me deu um estranho conforto. Ela havia lutado com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, mas havia escolhido ficar, escolhido amá-lo, apesar de tudo. Levei as cartas para Sandro naquela noite. Você sabia sobre estas? Você as escreveu depois de saber sobre minha família. Disse que queria documentar seu processo de pensamento, caso você alguma vez duvidasse de sua decisão. Ele parecia desconfortável. Esqueci que estavam lá. Eu deveria ter mostrado a você antes? Talvez, mas estou feliz por tê-las encontrado sozinha. Ler os pensamentos do meu eu passado ajuda. Me faz sentir menos sozinha nesta luta para aceitar seu mundo. O que seu eu passado disse? Que ela te amava, que o medo e as dúvidas valiam a pena, que ela te escolheu consciente e deliberadamente, com pleno conhecimento. Pousei as cartas. Ela confiou na escolha dela. Talvez eu devesse confiar também. Ou talvez você devesse fazer sua própria escolha, não baseada em quem você era, mas em quem você é agora. Eu sou. E minha escolha é você. Ainda. Sempre. 6 meses depois de acordar na cama do hospital, eu havia construído uma vida que era ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Eu havia me apaixonado pelo meu próprio marido, aprendido a navegar em seu mundo perigoso e aceitado que algumas memórias talvez nunca retornassem. E eu fiz as pazes com tudo isso. Você parece diferente, minha mãe observou durante o brunch de domingo em nossa casa. Mais estabelecida. Como se você finalmente tivesse parado de lutar contra a realidade e apenas a aceitasse. Eu a aceitei. Esta é minha vida. Complicada, ocasionalmente perigosa, construída sobre uma base que a maioria das pessoas não escolheria. Mas é minha e estou feliz. Mesmo sem suas memórias, especialmente sem elas, porque eu escolhi essa versão da minha vida conscientemente. Não fui arrebatada pelo romance ou cegada por um novo amor. Eu vi exatamente o que amar Sandro significava e escolhi isso de qualquer maneira. Apertei a mão dela. Pare de se preocupar, mãe. Estou bem. Melhor do que bem. Naquela noite, Sandro voltou para casa com notícias. Meu tio está se aposentando, afastando-se completamente da liderança da família. O conselho quer que eu assuma como Dom. Eu processei isso. O que isso significa para nós? Para sua promessa de fazer a transição para longe das operações criminosas. Significa que tenho que estar mais envolvido, não menos. Pelo menos por um tempo, até que eu possa estabelecer a liderança e começar a mover a família para operações mais legítimas. Ele me observou cuidadosamente. Sei que não era isso que planejamos. Se você quiser sair, se for demais, pare de me oferecer saídas. Não vou a lugar nenhum. Aproximei-me dele, envolvendo meus braços em sua cintura. Nós vamos resolver isso juntos, como resolvemos tudo. Você tem certeza? Ser a esposa do Dom é mais exposição, mais perigo, mais responsabilidade. Tenho certeza. Eu te escolhi quando você era o segundo em comando. Não vou te abandonar agora que você está assumindo. Somos parceiros, Sandro. Em tudo. Ele me abraçou apertado e senti seu alívio. Eu não mereço você. Provavelmente não. Mas você está preso a mim de qualquer maneira. A transição para Sandro se tornar Dom levou 3 meses. Houve cerimônias, reuniões, apresentações formais a famílias aliadas. Eu compareci a tudo, desempenhando o papel de esposa solidária, enquanto também aprendia as intrincadas políticas de seu mundo. Você é natural nisso, Diana disse depois de um jantar de família particularmente tenso, onde eu havia mediado com sucesso uma disputa entre 2 primos em guerra. Nisso, em fazer parte da família, mesmo sem suas memórias, você se adaptou perfeitamente. Talvez a perda de memória tenha sido uma bênção. Deixou você aprender sem a bagagem de expectativas ou erros passados.
Ou talvez você seja fundamentalmente boa nisso, em ver as pessoas, entender as motivações, encontrar compromissos. Ela me abraçou. Que bom que meu irmão te encontrou. 2 vezes. Uma noite, cerca de 8 meses após o acidente, eu estava me preparando para dormir quando uma dor aguda atravessou minha cabeça. Imagens piscavam, aleatórias, desconectadas, mas definitivamente memórias. Sandro rindo de algo que eu havia dito. Umas férias que tínhamos tirado. Nosso dia de casamento. Sandro! Chamei e ele apareceu imediatamente, vendo meu desespero. O que há de errado? Você está ferida? Estou me lembrando. Memórias reais, não apenas coisas que as pessoas me contaram. Lembrou-me de nós, do nosso casamento, da briga que tivemos sobre eu querer fazer horas extras, da viagem para a Itália. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Está voltando. Tudo. Nos dias seguintes, as memórias voltaram em fragmentos, algumas claras, algumas nebulosas, todas preenchendo as lacunas dos 2 anos que eu havia perdido. Lembrei-me de me apaixonar por Sandro pela primeira vez. Lembrei-me dos meus medos e dúvidas. Lembrei-me de escolhê-lo apesar das complicações. Como você se sente? Sandro perguntou, quando as memórias pareceram se estabilizar. Tendo as duas versões agora. A mulher que você era e a mulher que você se tornou. Como se estivesse completa. O meu eu do passado fez escolhas que levaram até aqui. O meu eu atual fez as pazes com essas escolhas e as reforçou. Somos a mesma pessoa, apenas com mais perspectiva. Peguei a mão dele. Não me arrependo de nada. Nem da primeira vez que te escolhi, nem da segunda. Ambas as versões de mim te amaram. Isso tem que significar algo. Significa que sou o homem mais sortudo do mundo. Tive a chance de me apaixonar por você 2 vezes, de ver você me escolher 2 vezes. Isso não é algo que muitas pessoas conseguem. 2 anos após o acidente, celebramos nosso aniversário. Tanto o original quanto o segundo primeiro encontro que tivemos quando eu não me lembrava dele. Havia se tornado uma tradição celebrar 2 vezes, porque havíamos construído nosso relacionamento 2 vezes. Algum arrependimento? Sandro perguntou enquanto sentávamos em nosso jardim, observando o pôr do sol. Nenhum. Esta vida, seu mundo, sua família, o perigo, não é o que eu imaginava quando estava crescendo, sonhando com o meu futuro. Mas é meu, e eu não mudaria nem mesmo as partes difíceis, a violência, o medo, a mulher do abrigo cujo namorado morreu. Mesmo essas, porque me ensinaram que a vida não é simples, que amar você significa aceitar a escuridão junto com a luz. E eu decidi que está tudo bem, que você vale a pena. Eu te amo, Nathalie Russo. Ambas as versões de você, a que me esqueceu e a que se lembrou. Você é tudo. Eu também te amo, nesta vida e em tudo o que vier depois. 3 anos depois, estávamos esperando nosso primeiro filho, uma filha, de acordo com o ultrassom. Eu estava aterrorizada e animada em igual medida. E se ela crescer e odiar o que somos? O que o pai dela faz? Perguntei uma noite com a mão na minha barriga inchada. Então a amaremos de qualquer maneira. Daremos a ela escolhas que não tivemos. Deixaremos que ela decida se quer fazer parte deste mundo ou construir algo completamente diferente. Sandro beijou minha testa. Ela terá opções. É isso que podemos dar a ela. Liberdade para escolher seu próprio caminho, mesmo que esse caminho a leve para longe de nós. Especialmente então. Vamos ensiná-la a ser forte, independente, corajosa o suficiente para escolher o que é certo para ela, não o que é esperado ou o que é fácil. Nossa filha Isabela nasceu em uma manhã de primavera. Ela era perfeita, cabelo escuro como o pai, expressão determinada, mesmo recém-nascida. Segurando-a, senti o peso da responsabilidade e a leveza da alegria simultaneamente. Ela é linda, Sandro sussurrou, com lágrimas nos olhos. Como a mãe dela. Ela é nossa. Isso é tudo o que importa.
Criar Isabela no mundo de Sandro era complicado. Nós a protegemos ferozmente, a mantivemos separada dos aspectos criminosos. Tentamos dar a ela uma infância o mais normal possível. Mas ela era inteligente, perceptiva, e aos 5 anos, ela havia percebido que o negócio de seu pai não era normal. Por que temos tantos guardas, papai? Ela perguntou uma noite no jantar. Sandro e eu trocamos olhares. Discutimos esse momento, nos preparamos para ele, porque o papai tem um trabalho que às vezes deixa as pessoas zangadas. Os guardas nos mantêm seguros de pessoas más, de pessoas que não entendem que a família deve ser protegida, não machucada. Você é uma pessoa má, papai? Isso é complicado, princesa. Eu fiz coisas ruins para proteger pessoas boas. Alguns diriam que isso me torna mal, outros diriam que isso me torna prático. O que você acha? Ela considerou isso seriamente. Eu acho que você é meu papai. Isso te torna bom para mim. Boa resposta. Lembre-se disso quando for mais velha e as pessoas contarem histórias sobre nossa família. Aos 10 anos, Isabela perguntou diretamente sobre os negócios da família. Nós contamos a verdade, de forma apropriada para a idade, mas honesta, que seu pai administrava operações legais e ilegais, que tínhamos inimigos e aliados, que a vida era mais complicada do que o bem e o mal. Então você é como um anti-herói? Ela disse depois de processar. Nos livros que leio, anti-heróis fazem coisas ruins por boas razões. É você, certo, papai? Algo assim. Mas, Bela, você precisa entender. Esta vida que vivi não é uma história. É real. Pessoas se machucam, famílias são destruídas. Não é glamouroso ou emocionante. É sobrevivência em um mundo que não permite escolhas simples. Eu entendo. E, papai, eu não acho que você seja mau. Eu acho que você está fazendo o seu melhor em uma situação difícil. Isso conta para algo. Aos 18 anos, Isabela anunciou que queria estudar direito. Quero ajudar as pessoas a navegar em situações legais complicadas, como a nossa família. Mas do lado certo disso, Sandro ficou surpreso e orgulhoso em igual medida. Você não quer entrar nos negócios da família? Eu estou entrando apenas de um ângulo diferente. Vocês precisam de bons advogados, certo? Pessoas que entendam ambos os mundos. É isso que eu serei. Ela o abraçou. Não estou abandonando a família, pai. Estou apenas abordando isso do meu jeito. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ele olhou para mim. Inferno, estou orgulhoso. Você está pegando tudo o que aprendeu com esta vida e usando para construir algo melhor. 15 anos após o acidente que havia apagado minhas memórias, eu estava sentada em nosso jardim, observando Sandro brincar com nossa neta, a filha de Isabela, nascida quando Bela tinha 25 anos. A menininha tinha os olhos escuros do pai e a feroz independência de Isabela. Você parece pensativa, Giana disse, sentando-se ao meu lado. Ela havia se tornado minha amiga mais próxima ao longo dos anos. A irmã que eu nunca tive, apenas pensando no quão longe chegamos, o quão diferente minha vida é do que eu imaginava. Você se arrepende de alguma coisa? A perda de memória, as complicações, casar-se com essa família? Nem uma vez. Aquele acidente, por mais terrível que tenha sido, me deu uma segunda chance. Deixou-me escolher Sandro conscientemente, sem as lentes cor-de-rosa de um novo amor. Sou grata por essa clareza. Você sempre esteve destinada a ser a esposa dele. Memória ou não, você e meu irmão são inevitáveis. Algumas pessoas simplesmente estão destinadas a se encontrar. Naquela noite, enquanto Sandro e eu nos preparávamos para dormir, uma rotina que aperfeiçoamos ao longo de 15 anos, ele me puxou para perto. Você se lembra do hospital, quando eu disse ao médico que você era minha esposa e você não acreditou em mim? Lembrou-me de pensar que você era um golpista ou completamente delirante. Possivelmente ambos. Eu sorri com a lembrança. Eu definitivamente não acreditava que éramos casados. E agora, 15 anos, uma filha, uma neta depois, você acredita?
Acredito que é a coisa mais verdadeira da minha vida. Que te escolher 2 vezes foi a melhor decisão que já tomei. Eu o beijei suavemente. Mesmo quando as memórias voltaram e vi ambas as versões da nossa história, nada mudou. Eu te amava então, eu te amo agora, eu te amarei para sempre. Para sempre é muito tempo. Não é tempo suficiente quando estou com você. 20 anos após o acidente, Sandro se aposentou da liderança da família, passando o controle para seu irmão mais novo. Havíamos feito a transição da maioria das operações para negócios legítimos, embora algumas áreas cinzentas permanecessem. Mas havíamos cumprido nossa promessa de ser melhores, de escolher a misericórdia quando possível, de construir algo do qual nossos filhos e netos pudessem se orgulhar. Sem arrependimentos, perguntei em nosso 20º aniversário do meu segundo primeiro encontro com ele. Apenas que não pude passar ainda mais tempo com você, que os anos passam rápido demais, que quero 1000 outras vidas com você. Ele me puxou para os braços. Mas se eu tiver apenas esta vida, é o suficiente. Você é o suficiente. Você sempre foi o suficiente. Eu te amo, Alessandro Russo, meu parceiro, minha escolha. Eu te amo, Nathalie Russo, minha esposa, meu coração, meu tudo. Começamos com uma mulher que não se lembrava e um homem tentando fazê-la se apaixonar por ele novamente. Construímos algo real a partir daquela fundação impossível. Honesto, complicado, às vezes confuso, mas sempre genuíno. E no final, era isso que importava. Não como começamos, mas como escolhemos continuar. Todos os dias, por 20 anos, nós nos escolhemos. Essa foi a verdadeira história de amor. Não as memórias, não o romance, apenas a escolha feita repetidamente, através de complicações e perigos, e alegria e paz. A escolha de amar, de ficar, de construir uma vida juntos que valeu cada momento impossível. E faríamos essa escolha todos os dias pelo resto de nossas vidas. Porque é isso que o amor era. Não um sentimento ou uma memória, mas uma decisão tomada consciente, deliberada, completamente. Nós a fizemos 2 vezes e continuaremos a fazê-la para sempre.